Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Dr. Guilherme Alberto da Cunha, cirurgião vascular, e a gente está aqui hoje porque em outubro a gente está comemorando o aniversário da Clínica Venx, que eu trouxe duas convidadas para vir aqui, a doutora Marcela e a doutora Marina, que estão aqui para a gente discutir as coisas que a gente vai ter nesse aniversário da Clínica Venx, que é o lipedema e o CLACS. Então, primeiro vamos apresentar elas para vocês saberem quem é, doutora Marina. Olá, meu nome é Marina Guiara, eu sou vascular. Estou fazendo os atendimentos aqui na Clínica Vence, junto com o Guilherme, com a Marcela. E através dessa abordagem em relação ao aniversário, vamos falar hoje mais sobre lipedema e vamos pincelar um pouquinho sobre claques e outros tratamentos que a gente faz aqui na clínica também. Oi, gente, eu sou Marcela, sou médica formada pela Faculdade de Medicina de Teresópolis. Estou acompanhando o serviço aqui há mais ou menos 8 meses e estou apaixonada por esse universo de lipedema, de estética vascular. É isso aí. Então vamos falar um pouquinho sobre lipedema, né? Lipedema é uma doença que a gente vê que tem muita paciente mal diagnosticada. Hoje, por exemplo, eu fui no hospital e enfermeiros me perguntando, doutor, o que eu faço com esse lipedema? Como que eu resolvo esse lipedema? Então, assim, o que é, na verdade, lipedema? Como é que a gente consegue diagnosticar e saber quem tem lipedema? Quem quer falar? Pode falar, escolher alguém e falar. É isso aí. Então, lipedema, a gente tem falado muito nesses últimos 10 anos, tem tido mais estudos, né? Principalmente do Amato, que é um dos maiores pesquisadores na área do lipedema, então vem trazendo um pouco mais de ciência em relação ao lipedema, mais nesses últimos 10 anos. Mas o lipedema, a primeira descrição do lipedema foi lá em 1940, né? Lá nos Estados Unidos. Então, por mais que seja uma doença que já tem algumas décadas, vem ganhando um pouco mais de notoriedade agora. Mas para a gente conseguir ter um pouco mais de liberdade para falar sobre isso, as mulheres estão tendo mais visibilidade, tanto no mercado de trabalho quanto na sociedade, então a gente consegue conversar um pouco mais sobre isso. E o lipedema é uma condição, eu gosto de falar nem que é uma doença, porque é uma condição, né? Você nasce com ela e o corpo, a gente acho que tem que começar a ressignificar o formato do nosso corpo, como que ele é. Então é uma condição. Como tem o olho azul, como tem o cabelo enrolado, a gente tem uma condição que é uma conformação do corpo que tem um pouco mais de gordura nas pernas, né? Em algumas pacientes nos braços também, mas predominantemente glúteo, bumbum, perna. E essa herança genética, a gente já viu que na realidade é uma seleção natural da espécie humana. Você viu que as mulheres que tinham mais glúteo, mais quadril, elas sobreviviam a um tempo maior de escassez. Então, nessa sobrevivência maior de escassez, a genética foi passando. As mulheres que eram mais magrinhas não conseguiam sobreviver a tempo de escassez, e a mulher que tinha um quadril mais largo conseguia passar essa genética adiante. Só que qual o principal problema, né? Não só problema, né? Mas eu acho que uma sociedade mais moderna como a nossa, de ser tudo mais corrido, ser tudo mais rápido, a nossa rotina tem tido costumes e hábitos que acabam favorecendo o aumento da inflamação. Então, o problema não é o lipedema e se a conformação do corpo. O problema é o somatório de várias coisas. É a conformação a genética, mas também os hábitos de alimentação não tão bons, a falta de exercício físico, a exposição a disruptores endócrinos. Tudo isso acaba favorecendo uma genética que já vinha com essa desproporção junto de um mundo moderno que a gente acaba tendo fatores que possam aumentar a inflamação. Sim. Então quer dizer que assim, a gente tem lipedema, sempre teve, só que agora, com os estímulos inflamatórios de alimentação, má alimentação, estímulos hormonais que acontecem na mulher, ele agora se tornou muito pior, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E acaba que o problema não é só estético, é um problema sintomático, né? Porque a gente vê, por exemplo, pacientes com lipedema que tem dor nas pernas, peso, cansaço, inchaço, hematomas, enfim, várias coisas. Mas quais são os sintomas do lipedema, Marcelo? Eu acho que o lipedema, até pouco tempo atrás, antes de ser muito comentado, ele era uma doença invisível, assim. As pessoas sentiam muita dor nas pernas, viam que tinha bastante hematoma, via que tinha bastante celulite, via que quando emagrecia não correspondia à proporção, mas todo mundo achava que o corpo era assim, eu acho que eu nasci assim. E hoje a gente consegue entender que não, que realmente é uma doença que traz desconforto para o paciente, não só estético, mas funcional. E os sintomas mais prevalentes é isso, essa desproporção entre as pernas, quadris e o tronco. Os braços também podem ser acometidos. Bastante hematoma,
bastante dor ao toque, desconforto estético com as nodulações, né? Tem bastante fibrose. E existem os graus de lipedema, na verdade os estágios. E não necessariamente a pessoa que é estágio 1, ela vai se tornar estágio 4. Se tiver a intervenção adequada, evitar os gatilhos que piorem os estágios, a gente consegue controlar muito bem esse lipedema. Essa é uma coisa importante. Se a gente você tem um lipedema grau 1, que é o lipedema aquele mais levinho, né? E você continua tendo gatilhos inflamatórios e hormonais ao longo da vida, você vai acabar, é uma doença progressiva, você vai acabar evoluindo para o grau 4. Mas se você tratar enquanto está em grau 1, grau 2, retirando esses gatilhos inflamatórios, retirando os gatilhos hormonais, enfim, tendo uma vida mais saudável, você consegue manter ou até baixar o seu grau 1, grau 2, cair para grau 1 e melhorar. Então, uma doença, apesar de progressiva, é uma doença controlável, né? E isso é muito importante. Tem muitas mulheres, e vocês sabem disso, que às vezes foram já inúmeros médicos e falaram, isso aí é só emagrecer, e elas saem de lá desesperadas, tentam emagrecer e às vezes até piora o lipedema e acaba desanimando e entrando num quadro, um ciclo vicioso de depressão, de inflamação e de dor na perna sem melhora, né? Eu acho que é basicamente isso, né? Então, assim, é legal ela falar todos os sintomas, a gente tem que sempre lembrar um também, que é as mãos e os pés, eles sempre são preservados, não tem lipedema em mãos e pés. Então, quando você vê aquele paciente que tem inchaço grande nos pés, talvez não seja lipedema. Mas aí, vamos lá. A gente está falando da clínica do lipedema, a gente sabe o que causa o lipedema, mas o que essas mulheres que estão achando que tem lipedema, que estão na dúvida, eu tenho lipedema, não tenho, o que elas têm que fazer? Como que elas podem se ajudar para conseguir resolver esse problema? O que vocês acham que vai poder ajudar isso? É procurar um médico, procurar um especialista? Quem que você acha que ele tem que procurar? O que eles devem fazer? Eu acho que o vascular, ele tem grande impacto nesse diagnóstico, porque é um sintoma vascular, né? Dor nas pernas, hematoma. As pessoas confundem isso com sintomas vasculares e acabam procurando o cirurgião vascular como porta de entrada para esse diagnóstico. Mas não só o cirurgião vascular que trata. A gente sabe que lipedema é um tratamento multidisciplinar. A gente precisa de nutricionista, a gente precisa de um preparador físico, a gente precisa de psicólogo, a gente precisa do médico. Às vezes a gente tem que associar outras especialidades, como endocrinologista, por exemplo. Porque a gente sabe que muitas vezes o lipedema não vem sozinho, né? Ele vem acompanhado com outras comorbidades. Então eu acho que a princípio o vascular ele consegue diagnosticar. Hoje em dia a gente tem visto uma notoriedade maior do assunto do lipedema, mas a gente sabe que tem muito cirurgião vascular que não quer trabalhar com isso, mas acho que não sabe trabalhar com isso, mas acho que a função primordial dele é saber diagnosticar e aí se ele não quiser trabalhar com isso, ele encaminha. Hoje eu vejo muito isso, pacientes que foram em outros médicos, cirurgião vascular ou não, enfim, falar, procura o Dr. Guilherme, que ele vai ver o que é isso. Então isso é muito comum. Você vê às vezes talvez o desconhecimento ou talvez nem a vontade de trabalhar com esse tipo de paciente, que é um paciente difícil, né? Um paciente que ele precisa ser abraçado, que ele precisa de um... E tem muitos fatores envolvidos, né? Geralmente na vascular a gente vê, por exemplo, uma doença, uma varize que é tratável. Você vê o paciente, mas você vai tratar o foco que é a queixa do paciente, são aquelas varizes, os vasinhos. No lipedema é uma coisa que você tem que ver o paciente como um todo, né? O estilo de vida, a alimentação, os hábitos do paciente. E que você tinha perguntado a primeira coisa, assim, eu acho que procurar um médico é super importante, mas até o paciente ver se reconhecer, eu acho que isso que a gente está fazendo é essencial, a gente levar informação de qualidade para um paciente que às vezes nem pensou sobre a possibilidade desse diagnóstico. Então assim, roxo, dor na perna, aquela marcazinha da legging que fica na minha perna quando eu termino de ir na academia, o meu pé não fica inchado, mas a minha perna fica inchada. Às vezes começar a divulgar mais os sintomas para um paciente, para um público que às vezes vai ter acesso a essa informação, para primeiro o paciente se reconhecer, talvez, com aqueles sintomas e falar, talvez isso feche com o que eu estou sentindo. Então, eu vou procurar a ajuda de alguém que seja um especialista, alguém que saiba sobre essa doença, que geralmente a porta de entrada, igual você falou, é o cirurgião vascular. Muito porque a gente acaba vendo sintomas, os sintomas acabam se mesclando muito, né? Dor na perna e muitas vezes as doenças coincidem, né? O mesmo paciente tem varizes, tem lipedema, tem várias outras coisas, né? Eu falo que outra pode entrar importante também, eu acho que é o nutricionista. Eu fiquei muito feliz que a gente fez um curso de lipedema aqui,
E tiveram muitos nutricionistas, Sim. então a gente vê que é uma área que precisa também aprender bastante a saber lipedema, porque ele talvez seja um dos mais importantes Sim. no tratamento, né? E o que o paciente de lipedema precisa é isso, humanização, né? Muito. É a humanização, e o médico tem que entender que ele precisa de toda uma cadeia para poder conseguir ajudar aquele paciente. Ele sozinho não vai conseguir fazer nada. E também o paciente tem que entender, muito importante, que ele não pode ser só ajudado, ele tem que fazer a parte dele, porque se ela não fizer a parte dele, Com a parte certeza. dela, ela não vai conseguir A parte tratar. principal do tratamento do lipedema é a paciente, né? Com certeza, Tudo com que a gente certeza. fizer vai ser em vão se a paciente, Sim. quando chegar em casa, não seguir. Que ela tem que vestir a camisa do tratamento. Afinal de contas, ela que vai implementar. A gente dá o papel com a dieta, com os suplementos, com Sim. tudo. Mas se ela não tomar o remédio, se ela não fizer o exercício, se ela não seguir a dieta, não vai adiantar de muita coisa, né? É um tratamento crônico, né? A gente foi num congresso sobre lipedema lá em São Paulo e a palestrante, a doutora Paula, ela é bem influente nessa parte de lipedema. Ela falou, o paciente que tem diabetes, ele sai no final de semana, ele come besteira, ele faz o que ele quiser. Ele vai lá, toma a insulina dele, controla o diabetes dele, e na segunda-feira ninguém nem vai saber que ele comeu besteira e que ele aproveitou o final de semana. Uma paciente de lipedema toda controladinha, se ela sai no final de semana e ela come um monte de besteira e ela aproveita de uma dieta muito inflamatória, na segunda-feira todo mundo vai saber que ela fez isso, porque é uma doença que ela mostra os sintomas dela muito fáceis, assim, depois que você dá o gatilho, né? Gatilho alimentar. E às vezes é bom falar que às vezes você está falando desse diagnóstico, é muito fácil você ver um lipedema grau 4, que é aquele paciente que tem aquela gordura muito intensa, muito inchaço, muita dor. O grau 3 também, que já tem uma gordura mais intensa, muita nodulação, muita dor. O grau 2, que a gente já vê também um edema maior, mais importante. Mas eu acho que o grande desafio está no grau 1, né? É aquele paciente o subclínico, é aquele paciente que ele tem a dúvida que ele tem lipedema ou não. E esse eu acho que é o paciente mais difícil de tratar, e esse é o paciente mais subdiagnosticado, e esse é o paciente mais estigmatizado, aquele que tem mais dificuldade de conseguir tratamento. Pode falar. E nesse paciente, eu acho que é tão importante essa abrangência, tentar abranger o paciente de uma forma global. Por isso que eu acho que a história familiar é tão importante nesses pacientes. Sim. Porque você vai perguntar, e a sua mãe tem a perna parecida com a sua? Tem, sempre teve. E você vai ver que muitas vezes a mãe já está no estágio 3, 4, e é uma herança genética, é uma condição genética. Então, muitas vezes, a história familiar é que vai nos levar para esse caminho do lipedema, né? Que você vai ver, poxa, é um diagnóstico difícil, porque já não tem aquelas características tão importantes do lipedema, igual deformidade, nodulações, mas você vê que já tem uma desproporção importante, e você vê que na família dela, a maioria das mulheres tem a mesma perna, tem o mesmo quadro. Então, muitas vezes a gente consegue fechar o diagnóstico realmente ouvindo o paciente, escutando o paciente, uma escutativa, né? E às vezes eu falo que nem precisa fechar o diagnóstico. Às vezes vem esse paciente que a gente está na dúvida, que a gente tem dúvida também, quando esse paciente muito subclínico. A gente faz ultrassom, que é um exame complementar que ajuda a gente a definir, porque existem algumas medidas sobre lipedema, mas às vezes a gente não acha essa medida. O que eu falo para esses pacientes? Que às vezes eles não precisam se prender a palavra lipedema, né? Se prende assim, você é uma paciente que está inflamada e precisa desinflamar. Se você desinflamar, você vai acabar tratando lipedema do mesmo jeito e você vai ficar feliz com o seu tratamento. Eu acho que é basicamente isso. Mas vamos lá. A gente está falando muito sobre lipedema, diagnóstico. Como que a gente deve tratar? Quais são os especialistas que devem entrar? E eu vou começar falando que eu acho que é o mais importante, que é a nutricionista. A gente precisa de uma boa nutricionista, porque se ela não fizer uma dieta anti-inflamatória, ela não vai resolver o problema. Sim. A gente precisa de suplemento alimentar. Suplementação alimentar, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. A gente precisa de fisioterapia. Como? Através de drenagem linfática, uma bota pneumática, para poder drenar esse líquido e deixar a paciente mais confortável, né? A gente precisa de um educador físico, fazer uma atividade física que não seja muito intensa, porque às vezes a pessoa acha, eu vou me matar numa academia que eu vou resolver meu lipedema. Não, às vezes vai até piorar, né? O exercício físico ele tem que ser de leve a moderado, e às vezes o paciente não sabe disso. O que vocês acham mais que precisam além disso? O que você acha que precisa? Qual especialista, qual médico é mais importante? O ginecologista, talvez por uma questão hormonal? O psicólogo para terapia, para tratar o paciente como um todo? O que vocês acham que também precisa sobre isso? Como a gente tinha comentado, eu acho que no lipedema não existe um mais importante, existe a sinergia entre todas essas especialidades para a gente chegar num resultado que é o melhor para o paciente, né?
Eu acho que a nutrição, fazendo a parte da alimentação anti-inflamatória, que é essencial, a inflamação, na maioria das vezes, começa no intestino. Então, se não tiver um intestino funcionando bem, tirando o leaky gut, muitas vezes que tem nessas mulheres, se por acaso a gente não melhora esse intestino, o paciente também não vai desinflamar. Da mesma forma que no vascular, né? Tendo todas essas orientações de suplementação, né? Muitas vezes de drenagem com a bota, de drenagem linfática, toda essa orientação em relação à saúde vascular, que tem muito a ver, também o paciente não vai conseguir ter um melhor resultado. E assim por diante, o endócrino, o ginecologista, muitas vezes pacientes, como é uma doença predominantemente em mulheres, né? Muito raro tem homem, às vezes o ginecologista é o primeiro médico que vai ter contato com essas mulheres, né? Porque já tá ali, a mulher já tá ali também, faz o acompanhamento ginecológico e muitas vezes já tem uma variação hormonal importante, porque o lipedema a gente sabe que ele piora e deflagra muitas vezes nas variações hormonais, né? A mulher no puerpério, a mulher na época da menopausa. Então, em muitos desses períodos, a mulher procura o ginecologista pelos sintomas que ela tá sentindo. Então, na maioria das vezes, o ginecologista vai ser o principal ali, né? Principal no sentido de conseguir já ter o acesso melhor a essa paciente, maior a essa paciente, né? E eu sei, Marina, que você gosta muito desse assunto, suplementação para lipedema. Eu acho que toda paciente quer saber, é óbvio que você não vai dizer tudo, mas o que você acha que são os melhores suplementos para lipedema? Lembrando que a gente está falando sobre isso, mas que respeitando, o paciente tem que passar no médico, cada suplemento ele depende muito de exames, de várias coisas. Mas o que você acha que assim, o que são os suplementos? Só para o paciente entender, ter uma lógica do que é a suplementação para lipedema e como que a suplementação pode ajudar esse paciente. Acredito que assim, a suplementação, ela vem nos ajudar porque a maioria dos suplementos a gente conseguiria ter na dieta. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer a dieta exatamente da maneira que deveria ser. A quantidade de vitamina D, a quantidade de vitamina C. A nossa rotina não deixa a gente pegar o sol da maneira que a gente gostaria, na quantidade que a gente gostaria. Então a gente precisa da ajuda dos suplementos para a gente conseguir fornecer para o nosso metabolismo, muitas vezes, as substâncias que a gente está em carência para tentar fazer com que o funcionamento do organismo seja da melhor forma possível, diminuindo assim a inflamação, né? Dentre alguns suplementos que geralmente eu utilizo, eu gosto muito da curcumina. Acho que tem uma ação muito boa para os pacientes. Ele é um potente anti-inflamatório natural, né? A gente consegue ter acesso à curcumina com açafrão. Lembrando que no açafrão a gente tem uma pequena quantidade de curcumina, né? A gente tem a curcumina, que é o que a gente quer usando o açafrão, mas a nossa absorção, muitas vezes, pelo alimento não é tão boa, né? A gente consegue, muitas vezes, com o intramuscular, com outras formas de administração, uma quantidade ativa da curcumina maior, né? Mas isso varia de paciente para paciente, lembrando que precisa ter um exame laboratorial, como você falou, precisa ter um acompanhamento médico, a gente vê se o fígado está funcionando da forma adequada, se o rim está funcionando da forma adequada, até para a gente não sobrecarregar esses órgãos. Muitos né? suplementos vão metabolizar no fígado e no rim. Exatamente. São os alvos, né? E todas as medicações, não só os suplementos, mas todas as medicações que são ingeridas pela boca, elas precisam passar pelo fígado primeiro para ser metabolizadas, né? A gente sabe que tudo que é no intestino que a gente absorve vai pro fígado para poder ser metabolizado. É como se fosse um scanner do corpo da gente. Passa primeiro ali pelo fígado para ele entender o que é metabolizar e depois é a formativa para onde precisa ser usado esse metabólito, né? Então, quando a gente passa pelo fígado, muitas vezes, a gente precisa saber se esse fígado tá bom, o antivírus ali tá bom para poder passar o alimento que a gente quer e não ter nenhum dano. Então, por isso que é importante a gente ter essa avaliação sempre médica e acompanhamento, né? O resveratrol tem tido muitos estudos em relação ao resveratrol. Eu sou apaixonado pelo resveratrol. Pois é, eu também gosto bastante, porque eu já vi muitos pacientes ter um bom resultado anti-inflamatório, claro, lembrando que precisa ter o exercício físico, a dieta, Sim. tudo bonitinho, funcionando tudo junto, né? Porque eu vejo a galera, não, vou tomar resveratrol, mas com McDonald's, não fazer exercício, aí não adianta muito. O resveratrol, suplementação, né? Não... Suplementação, exatamente. Essa brincadeira é porque o resveratrol é muito comum no vinho, né? Exatamente. Então, às vezes as pessoas acham que tomando vinho vai resolver a inflamação, mas o álcool vai inflamar muito mais do que o poder do resveratrol de diminuir essa inflamação, né? E o resveratrol, ele é um potente anti-inflamatório natural também. E tem se visto que, pelo menos eu tenho visto que melhora muito a questão da dor do paciente nas pernas, aquela dor, aquele desconforto. Sim. Eu vejo que os sintomas melhoram bastante porque ele melhora bastante a inflamação. A N-acetilcisteína também, o NAC, ele melhora bastante, principalmente em relação a edema,
né? Porque ele ajuda a emulsificar os líquidos e ajuda a melhorar, ter esse retorno do líquido, né? O linfático funciona melhor e consegue melhorar o inchaço. Isso eu vejo bastante os pacientes referindo para mim. Eu gosto muito do NAC por um motivo seguinte, a gente estava falando de fígado e rim, e o NAC, além dele ajudar no lipedema, ele é um protetor hepático e um protetor renal. Então eu falo que ele é um suplemento muito seguro, né? Talvez o mais seguro de todos esses que a gente está falando. Sim, E a própria curcumina, ela também é um suplemento seguro, porque ela acaba protegendo a esteatose hepática, a gordura no fígado, mas ao mesmo tempo ela tem que tomar cuidado com o paciente biliar, né? Sim. Então é um paciente... Por isso que é importante falar, você vai lá e vai tomar curcumina, você tem um cálculo na vesícula, opa! Você pode acabar piorando sua doença biliar por causa da curcumina. Por então, isso às vezes, precisa ter um acompanhamento. Exatamente. Né? Qualquer suplemento ele pode ter seus riscos, né? Enfim. Mas a gente está falando aqui, vamos lá, a gente está falando de psicólogo, nutricionista, educador físico, médico. Então a gente sabe que tudo isso aqui tem um custo, né? E a gente sabe que no SUS não existe tratamento para lipedema. Você não vai conseguir tratamento de lipedema. E aquele paciente que não tem condição de fazer essa roda girar, né? Vamos dizer assim, né? Porque é uma roda cara. Quando a gente bota tudo no papel, é uma roda cara. Se você fosse escolher assim, um paciente que não tem tanta condição financeira, o que é o mínimo que ele deveria fazer? O que você acha que é o mínimo que ele deveria fazer para o lipedema? É o médico, o suplemento e a nutricionista? É o médico, o suplemento e o fisioterapeuta? O que vocês acham que talvez seja o ideal, pelo menos para começar um tratamento não ideal, vamos dizer assim? Eu acho que o ideal, primeiro, fazer atividade física de baixo impacto, fazer uma caminhada, tendo em vista que o paciente não vai ter condição de pagar uma academia ou de pagar uma hidroginástica, eu iria pela caminhada, que eu acho que é um exercício de baixo impacto e que vai ajudar ali no início, né? Eu acho que o nutricionista é essencial. É um dinheiro que precisa ser gasto, porque é quem vai dar a orientação nutricional, que é um pilar importantíssimo no tratamento do lipedema. E o médico, eu acho que para acompanhar, né? Eu acho que seria essa base, né? E eu acho que para fechar o diagnóstico precisa vir no médico. A gente que só consegue fechar antes de qualquer coisa, a gente precisa ter certeza que é de lipedema que a gente está falando, assim. O paciente precisa fechar o diagnóstico de lipedema. Então a primeira coisa, com certeza. Então a gente precisa ter a certeza. O paciente, primeira coisa que eu acho que tem que ser inicial é uma consulta com o vascular para poder fechar esse diagnóstico, para poder falar, ó, realmente é lipedema ou não é lipedema, é uma obesidade, né? É um linfedema, é alguma outra coisa que a gente precisa ou investigar ou então vou te encaminhar para um outro especialista. A gente precisa fechar esse diagnóstico. Fechando o diagnóstico, na própria consulta a gente já consegue às vezes começar a pedir alguns exames laboratoriais para a gente ver exatamente esse fígado, esse rim, como é que tá. E a gente, fechando esse diagnóstico, já começa algumas suplementações que já vão melhorar a inflamação do paciente e já vão começar a melhorar... Porque acho que para fazer qualquer exercício, o paciente tem que estar não sentindo dor, porque ele não vai conseguir caminhar, fazer uma corrida, fazer uma academia sentindo dor. Então ele precisa melhorar primeiro os sintomas dele, que a gente vai conseguir fazer isso, melhorando os sintomas do paciente, junto com a nutrição, claro, que é fundamental a nutrição. Sem a nutrição, sem o intestino funcionando bem para desinflamar e sem a suplementação, a gente também não vai conseguir fazer isso. Então o paciente mais desinflamado, ele vai conseguir ir fazer a caminhada dele, vai conseguir fazer a musculação, vai conseguir fazer a hidroginástica, porque ele está sem dor e está com mais disposição, então ele vai conseguir fazer mais isso, né? Lembrando que dá para fazer, por exemplo, na praça do bairro, tem as academias populares, uma própria caminhada no quarteirão, isso a gente consegue fazer, aqui no nosso bairro tem uma academia aqui também. Então, isso a gente consegue fazer, né? Isso é bem acessível. Sim, com certeza. Então, eu acho que se fosse priorizar alguma coisa, com certeza o médico e o nutricionista, porque sem esses, um não consegue fechar o diagnóstico e o outro a gente não vai conseguir traçar um plano alimentar que é essencial para o lipedema. E deixa eu puxar um gancho seu, Marina. Você falou a palavra linfedema. Então vamos lá, a gente tem alguns diagnósticos diferenciais muito significativos do lipedema, né? Outras patologias que se parecem. Tem várias, mas eu acho que tem duas grandes principais, né? Que é o linfedema e a doença venosa. Como é que a gente consegue, como é que esse paciente ele consegue diferenciar esse lipedema do linfedema? Primeiro fala o que é linfedema, né, para as pessoas saberem o que é, e o lipedema da doença venosa. Como é que você acha que faz essa diferenciação desses três? Porque vamos falar a verdade, 99% eu acho que vai estar nesses três, o resto são diagnósticos mais difíceis de encontrar, né? Sim. Do linfedema a gente
linfedema primeiro, né? É uma doença que atinge os vasos linfáticos. O que são os linfáticos? São aqueles vasos bem pequenininhos que vão fazer com que aquele líquido, um inchaço que nós temos na perna, a gente vai reabsorver aquele líquido para lá em cima a gente conseguir voltar esse líquido para a circulação venosa, né? Então, essa alteração dos canais linfáticos que absorve a linfa, o líquido, e quando eles estão inflamados, tem alguma infecção, o paciente com quadro de várias erisipelas, né, como uma infecção de pele, uma infecção dos canais linfáticos, esse paciente acaba tendo uma doença nesses canais linfáticos que ele não está funcionando direito. Então, quando não funciona direito, é como se tivesse a bica aberta e a gente está fechando a torneira. Se não tá conseguindo sair o líquido pelo canal linfático e a bica está aberta, vai continuar extravasando água. Porque o canal linfático, que é a pia, né, não está conseguindo reabsorver aquele líquido, mas a torneira está ligada lá. Sim. Então, ele começa a acumular na perna o líquido, né? Geralmente é unilateral, o lipedema a gente consegue ver que é simétrico, né? Tem nas duas pernas. Na maioria dos casos, né, o linfedema é numa perna só, geralmente aquela perna que foi acometida pelas erisipelas ou por alguma doença genética, Então, né, que pode ter... Esse é o melhor ponto, eu acho, né? O lipedema, ele é simétrico e bilateral. O linfedema, geralmente, ele é unilateral. Mesmo que ele seja bilateral, é muito difícil eles terem simetria, né? Sim, acho que e tem esse quadro, né, de infecções, a maioria dos pacientes tem um histórico. Tem um histórico. Apesar que o linfedema pode ser genético também. Existe uma doença que causa isso, algumas. Mas geralmente, por exemplo, o paciente às vezes já nasce, desde pequenininho já tem aquela perna mais inchada, já vem com histórico, desde pequena, desde criança, com aquele linfedema na perna. Agora, um paciente que começou depois de uma infecção importante, a gente vai pensar em linfedema, né? E a doença venosa? A doença venosa... o paciente também pode ter alguns sintomas que parecem com lipedema, aquela dor, aquele peso, um cansaço, mas você vai ver que tem varizes, pode ter a dermatite ocre, que é aquela perna mais escurecida por conta da própria estase venosa, né, que é esse sangue que fica acumulado nas veias. O paciente pode ter ferida, que isso não é comum ou não tem no lipedema, aquela paciente com aquela ferida venosa, aquela úlcera venosa, né? E pode ser bilateral ou unilateral, não tem uma obrigatoriedade. É sempre bom falar para o paciente que muitas vezes essas doenças estão juntas, né? O paciente tem a doença venosa e tem o lipedema, então às vezes você acha que você quer tentar diferenciar completamente uma da outra, mas as doenças elas acontecem juntas. Isso é muito importante para o paciente entender. E é bom, acho que até ir no vascular, porque o vascular ele vai conseguir exatamente diferenciar e ou às vezes até tratar as duas, né? Porque é super importante tratar as duas, né? Porque as duas são doenças e são condições que acabam aumentando a inflamação da perna. Então, se você melhora a inflamação do lipedema, mas não melhora a inflamação que as varizes estão causando, ainda vai ter um foguinho aceso ali na perna para continuar inflamando. Então não adianta, se por acaso você tem um lipedema e você tem as varizes, você tem que tentar tratar as duas condições, às vezes não no mesmo momento. Às vezes você tem que tentar desinflamar o paciente um pouco com lipedema para depois a gente ter um resultado melhor das varizes e diminuir o risco de complicação. Isso é uma coisa muito legal, porque é uma visão que a gente está tendo, acho que nos últimos anos, pelo menos eu tenho nesses últimos anos, talvez, eu acredito que muitos vasculares não têm essa visão, infelizmente, de que às vezes a gente pega um paciente de lipedema e a gente operava, eu falo porque há 10 anos atrás eu não pensava tanto em lipedema e a gente operava varizes e era aquela cirurgia que teoricamente tranquila, devia ser tranquila, mas é um pós-operatório chato, o paciente fazia hematoma, ficava com dor. Então hoje a gente já tem uma visão que esse paciente tem que ser desinflamado, como? Começando uma nutrição, começando um suplemento alimentar, fazendo uma bota pneumática para tentar tirar aquele edema, para ele chegar no procedimento mais desinflamado e aí ele vai ter um pós-operatório muito mais tranquilo, muito melhor, com muito menos efeitos colaterais, muito menos dor, muito menos hematomas do que deveria ser. Isso é muito importante, porque às vezes o paciente acha que assim, por que minha cirurgia foi tão difícil? Às vezes o problema não está nem no procedimento em si, mas está na falta do preparo do paciente para esse procedimento. Exatamente. E a mesma coisa que muitas vezes os pacientes perguntam sobre lipoaspiração, né? Sobre fazer cirurgia em relação a gente tirar aquela gordura dali, né? Nós vasculares, a gente não faz esse tipo de cirurgia, mas a gente encaminha para o plástico para fazer. Eu acho que o legal é que os cirurgiões plásticos, eles estão tendo essa visão hoje, né? Exatamente, porque o paciente tem que estar desinflamado para fazer cirurgia. E antes, eu acho que eu estava vendo um vídeo do Dr. Amato,
E ele falou justamente sobre isso. Ele falou assim, a primeira pessoa que fez uma cirurgia de lipedema no mundo foi o Ivo Pitangui, foi aqui no Brasil. Só que aí ninguém entendia por que era uma cirurgia que era tão custosa assim no pós-operatório, por que era tão sofrido. E hoje em dia os cirurgiões vasculares, os cirurgiões plásticos que tratam lipedema, eles sempre pedem um acompanhamento antes do procedimento para a parte clínica, para desinflamação, porque eles sabem que o pós-operatório de uma cirurgia plástica com lipedema ativo é muito ruim. Então a gente entra num ponto importante. Desconfie do cirurgião plástico que queira operar seu lipedema sem tentar te desinflamar primeiro. Acho que isso é muito importante, né? Com Eu já vi casos, eu acho que talvez o Marcelo já tenha visto comigo, de paciente que fez a cirurgia plástica para lipedema e não teve efeito nenhum, até teve um efeito pior do que deveria, né? Tá pior do que antes. Que é um trauma muito grande, né? A lipoaspiração, né? Com certeza. Você pode fazer fibrose ali, você pode tornar um paciente que era um grau 1 no grau 2, 3, porque você fibrosou às vezes a perna do paciente. O lipedema é uma doença que se você bater muito nela, ela bate de volta, né? Com certeza. Agora, uma coisa legal a gente falar exatamente disso. Às vezes o paciente fala, minha evolução vai ser uma plástica. A gente sabe hoje que o paciente grau 1, grau 2 e a maioria dos pacientes de grau 3, se fizer o tratamento correto, tudo correto, ele vai conseguir regredir, melhorar e ter uma vida feliz com as suas expectativas cumpridas, lembrando que é uma doença que ele vai ter que tratar para a vida toda. Agora, o paciente grau 4 já é mais complicado, né? A gente entende que o tratamento clínico ele serve mais para auxiliar uma plástica, auxiliar essa lipoaspiração do que propriamente ele conseguir tratar, infelizmente. O grau 4 já tem acometimento do sistema linfático. Também. Exatamente. Então o que a gente pode fazer é tentar ao máximo não deixar mais existir o paciente grau 4. É tentar travar esse paciente no máximo no grau 3, mas de preferência no grau 1 e no grau 2, né? Porque o grau 4, infelizmente, a gente vai acabar sendo só uma terapia adjuvante, não tendo uma terapia tão resolutiva. E muitas vezes esse paciente de grau 4, mesmo fazendo a plástica, não vai ter resolutividade, né? Então, eu acho que essa é a parte mais importante. O paciente tem que ter o conhecimento e procurar o médico quanto antes, para não poder evoluir para esse grau, que aí já é um grau que eu não chamo de reversível, mas um grau muito extremamente difícil de resolver, né? Vamos dizer assim, né? E a gente falou de plástica, eu acho que é legal falar que hoje existe o endolaser, que é um procedimento que a gente consegue quebrar um pouco de gordura e melhorar um pouco esse tônus da pele. Hoje a gente tem artifício do ultrassom microfocado, ultrassom macrofocado, que ajuda muito nessa quebra de gordura, no melhora desse paciente. A gente tem o laser transdérmico modo Dynamics, que ele não acaba não afetando tanta gordura, mas melhora muito a qualidade dessa pele, deixando essa pele mais firme. Então a gente hoje tem muitos artifícios para ajudar esse paciente, além, óbvio, da parte que ele tem que fazer, que é a dieta, que é a suplementação, que é, enfim, que é o exercício físico. Mas a gente tem como ajudar esse paciente da melhor forma possível. É óbvio que no final das contas, a principal está com ele. E se ele não entender isso, nada vai se resolver, né? Eu falo sempre isso pro paciente. A briga do lipedema não é nossa, é dele. Essa tá com ele. Muito paciente chega aqui achando que o médico vai salvar ele, não vai. Na verdade, ele próprio tem que se salvar e tem que ter consciência disso, né? Eu acho que a gente também falou um pouquinho sobre o tratamento psicológico, mas eu acho que vale enfatizar porque às vezes a gente pensa assim, o tratamento psicológico é só para ajudar na compulsão alimentar. Mas eu não tenho compulsão alimentar, então eu consigo controlar isso bem. Só que na verdade o tratamento psicológico é pra gente modular o jeito que a gente pensa. Às vezes o paciente que tem lipedema se sente um pouco reprimido e fala assim, hoje eu não vou fazer aula de natação não, porque meu corpo não tá bonito. Ou então eu não vou na academia hoje porque eu não tô me sentindo bem com o meu corpo pra expor pras pessoas. E o tratamento psicológico ele vai entrar aí também, né? Na parte de modular a mente da pessoa para ela entender que aquilo ali é necessário e que só através do tratamento do tratamento físico e da alimentação que ela vai conseguir resultado. E o mundo moderno é um mundo que, para nós, é um mundo muito cruel, né? Sim, com A certeza. gente se compara o tempo inteiro. A gente abre o Instagram, tem sempre alguém mais bonito que a gente, mais feliz que a gente, mais rico que a gente. Todo mundo, né? Não necessariamente. Você acha que ele é mais feliz que você. Mas é isso que eu tô falando. Quando a gente tá com a cabeça fraca, a gente acaba olhando aquilo de uma outra maneira. Aquilo entra na gente de uma outra forma. E quando a gente ressignifica o nosso corpo, a gente olha de uma outra maneira, porque eu falo com os pacientes, a gente só consegue cuidar de verdade daquilo que a gente ama. Se por acaso a gente não se olhar diferente, começar a se amar do jeito que a gente pra gente ir mudando ao longo do caminho, pra se tornar alguém que a gente vai se amar mais,
a gente não vai conseguir evoluir nesse processo. A gente tem que começar a se amar agora, do jeito que a gente é, com quadril largo, às vezes com um pouquinho mais de celulite, com alguns desafios. Não falo nem que são algumas alterações, mas alguns desafios. Porque o desafio tá aqui pra gente poder vencer, pra ser alguém melhor no final do túnel. Então esse é que é o caminho. A gente se olhar no espelho, a gente se olhar de uma outra maneira, sem o olhar cruel do Instagram, um olhar de quem entende as nossas histórias, que se olha e entende que já engravidou, já teve filho, né? O corpo passou por várias mudanças e que entende esses desafios, entende essas alterações e que vai fazer o máximo que vai conseguir, que vai tentar fazer o máximo para poder se tornar a versão que ela quer ser no futuro. Eu tive uma felicidade muito grande. Acho que o último curso de lipedema que a gente teve aqui, duas pacientes que vieram para demonstração, elas eram pacientes tristes às vezes, muito chateadas, mas chegaram aqui, acho que a Marina viu, conversamos com ela, as duas pacientes muito felizes, né? Fizeram terapia, fizeram tratamento. Sim. E as duas com uma felicidade danada. Isso que a gente quer do paciente, eu acho, né? A felicidade. É o paciente ter, não sei se você vai atingir 100% das expectativas dele, mas que você atinge alguma expectativa, isso já gera felicidade do paciente. Que na verdade o paciente lipedema que é isso. É um pouco de melhora para qualidade de vida, para ter um futuro que ele consegue ver a luz no fim do túnel, né? Eu acho que é por aí que eu acho que o lipedema E faz. se olhar no espelho e se reconhecer, né? Porque muitas vezes a gente se perde no meio do caminho, né? Sim. A gente tem aquela calça que a gente adorava usar, não cabe mais, né? A gente tem aquela dificuldade, o corpo muda ao longo dos anos. E a gente entender que tudo é um processo, né? E que a gente faz parte, que a gente vestir a camisa pra gente ter uma melhor qualidade de vida, a gente tem que mudar o leme do nosso barco para chegar no lugar onde a gente quer. A gente tem que fazer o certo, mesmo que o certo seja doído, seja, né, difícil pra gente fazer, mas se é pra gente chegar lá no final, ter aquele objetivo como onde tá a nossa luz ali, a gente vai chegar lá. É isso aí. Então acho que é isso, né? Lipedema, acho que é isso. Eu vou então fazer uma oferta para uma das duas, qualquer uma escolher. Vai mandar uma mensagem para o paciente de lipedema. Qual você acha que é essa mensagem que podia ser enviada para o paciente de lipedema? Que pelo menos para ele entender que tem essa luz no fim do túnel. Alguém quer mandar essa mensagem? Quer falar, Marcelo? Fala aí. Se não falar, eu falo. Vamos lá. Eu acho que é entender que o corpo da gente é uma história, né? É uma história que vai sendo contada dia após dia. A gente teve filho, passou por mudanças no corpo, passou por mudanças hormonais. A gente muitas vezes se olha no espelho e acha que poderia melhorar aquilo que a gente vê, mas que tudo é um processo. A gente tem mais carinho e tem mais paciência com a gente mesma, né? A gente acaba a gente é ansiosa a vida inteira e quando a gente olha no espelho a gente continua ansiosa. A gente quer tentar ver, quer tentar enxergar, a gente não tem amor, né? Às vezes não tem carinho por aquilo que a gente está olhando. E a gente tem que ter carinho e entender que aquele corpo que está ali conta a nossa história, conta a história da nossa vida, né? Nossos processos. E que pra gente mudar, a gente tentar ver uma versão melhor, a gente precisa ter calma. Como você falou, a lipedema é uma doença crônica, uma doença que a gente leva ela para resto da vida, uma doença genética, uma herança genética que a gente ganhou, né? Então a gente precisa encarar aquilo e abraçar, não ter ódio, não ter raiva daquilo, mas a gente abraçar, tentar acolher e entender que essa mudança vai vir aos pouquinhos, a partir do momento que a gente faz escolhas melhores. Acho que é isso. E entender que tem jeito, né? Tem jeito, tem como melhorar, tem como ter mais qualidade de vida, tem como ter menos desconforto, tem como colocar um biquíni e se sentir bem. Exatamente. Ó, gente, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer um intervalo agora. A gente falou sobre lipedema e já vai entrar falando um pouquinho de claques, tá? É isso aí. E vamos voltar agora do intervalo, falar um pouquinho sobre claques, que é outra coisa que vai ter na semana de aniversário aí. O que é o claques, né? A palavra claques quer dizer criolaser com crioscleroterapia, né? É um tratamento que a gente consegue, acho que diminuir em cerca de 85% dos pacientes que iriam operar e que não precisam operar graças ao claques. E quando a gente fala claques, a gente também pode, eu acho que abranger o LAF, que é o Laser After Foam, que é um laser depois da espuma que também ajuda a gente a conseguir resultados bons, né? Muitos pacientes, eu acho que eles chegam aqui na clínica na verdade, vieram de outros médicos porque foi recomendado cirurgia para eles e eles não querem operar. Eu acho que hoje talvez esse seja o maior nicho da clínica, seja esse. Esse paciente que não quer operar, que ele não quer entrar dentro de um centro cirúrgico, que ele não quer ir para um hospital e ele não quer ficar 30 dias de repouso. E ele vem aqui tentando achar um resultado semelhante ou até melhor, sem passar por todo esse processo, né? E eu acho que o Claques, ele veio para isso. É óbvio que a gente tem outros métodos também para ajudar o paciente, mas eu acho que o Claques, e eu estou incluindo o LAF junto, eles vieram exatamente para isso.
para conseguir ajudar esses pacientes, é óbvio que não todos, mas 85% desses pacientes que vão conseguir fazer esse tratamento sem ter que passar por um processo agressivo, sem ter que passar por um processo de anestesia geral, sem ter que passar por um processo de recuperação, 30 dias, corte na perna, múltiplos cortes, meia elástica por muito tempo, sangramento, hematoma, dor, dormência, que acontece às vezes no paciente que vai operar, principalmente quando esse paciente vai operar de forma convencional, né? Que hoje a gente tem até cirurgias mais minimamente invasivas, mas que não é todo mundo que faz, então muitos pacientes acabam operando de forma convencional. O que vocês acham que o paciente consegue com o CLACS? O que vocês acham qual é a ideia, que paciente que ele consegue ser beneficiado mais com esse CLACS? Vocês conseguem ter uma ideia do qual é esse paciente? Eu acho que aqueles pacientes que têm bastante vasinho nas pernas, que falam assim, eu já fiz escleroterapia muitas vezes e não resolveu. Eu acho que esse paciente é um paciente que vai se beneficiar muito do laser, porque o laser, depois que ele é feito, a chance desse vasinho retornar, ela é mínima, né? Na verdade, quase zero. E aí eu acho que é mais satisfatório esse resultado a longo prazo. E a sinergia das duas coisas, né? O laser com a esclero acaba você tendo um resultado muito melhor e você tem muito menos efeito colateral também, né? Por exemplo, quando tem a UFOAN, né, o LAF que a gente falou, a gente consegue diminuir um pouco a potência da espuma e diminuir um pouco o laser, então você diminui o risco de complicação, né, de algumas manchas, por exemplo, e você consegue entregar um resultado muito melhor para o paciente, muito mais duradouro. Eu acho que isso é interessante. A gente sabe que a espuma é um tratamento muito legal, que a gente faz principalmente em pacientes que não têm condição cirúrgica, mas ele tem um grande defeito, que é a mancha, né? Só para vocês terem noção, 30 a 40% desses pacientes de espuma vão manchar. E o LAF, ele veio exatamente para você poder usar uma espuma com menor potência associada ao laser, para ter o mesmo resultado da espuma ou até melhor, mas que com um índice de manchas e de complicações infinitamente menor. Não estou dizendo que não acontece. Acontece, mas é um índice muito menor. E o CLACS, eu acho que ele veio exatamente para aquele paciente que tem aqueles vasinhos, que já foi desenganado, que já foi em vários profissionais, que acontece aqui, que foi às vezes, chega a ter em 5 profissionais, e às vezes o profissional nem quer mais esse paciente, falar não tem como resolver esse paciente, e ele vem aqui desenganado e ele consegue ter o resultado esperado, ou pelo menos muito próximo do esperado, pelo menos melhorar a qualidade de vida dele, para ele ter a expectativa de ter uma perna onde ela consiga, principalmente a mulher, eu falo, né? Onde ela consiga ir para uma praia feliz e colocar um short feliz. Eu acho que é basicamente isso, né? O CLACS, as pessoas às vezes têm uma ideia de que todo laser ele é indolor, né? Ele tem uma dor, né? Ele incomoda porque ele é um laser ablativo. Mas a gente tem algumas técnicas para minimizar esse laser, esse incômodo do laser, como a gente tem umas técnicas para minimizar esse incômodo da escleroterapia. A gente vê muito paciente que chega aqui falando assim, eu não vou fazer escleroterapia porque eu morro de dor com a aplicação, eu tive uma experiência muito ruim com a aplicação. Então a gente tem algumas técnicas aqui na clínica para minimizar isso. Marcelo, acho que você conhece, qual é a técnica que você acha mais interessante? A gente tem o ar gelado, que é uma diminuição de dor através de um produto físico, e a gente tem o nitroso, né, que é o gás que a gente coloca no paciente, que é muito utilizado nos Estados Unidos pelos dentistas, né, e por outros médicos. A tendência americana já é a ambulatorização desses pacientes, e na Europa também. Aqui no Brasil, que ainda existe um nível de hospitalização gigantesco, mas a gente sabe que nos países mais desenvolvidos não é assim. Tanto que nos Estados Unidos eu posso afirmar que existem serviços ambulatorializados inteiros, praticamente. E qual que você acha que é fala um pouquinho mais sobre essas formas de diminuir essa dor. Eu acredito que quando a gente faz o CLACS, que a gente entra para aquela sala e que é a primeira vez que o paciente vai fazer, a gente nunca sabe o que esperar. Tem pacientes que sentem bastante dor, bastante incômodo, e tem pacientes que dormem fazendo. Então, a primeira experiência que a gente vai ter é o que a gente vai definir. Se vai precisar do nitroso, por exemplo, ou se a gente vai precisar do ar gelado para a escleroterapia. Com laser a gente sempre faz. Sempre, até porque é uma questão de proteção de pele, né? Sim, mas para a escleroterapia a gente avalia também de acordo com como o paciente vai reagir na primeira sessão. Ele tolerando bem, a gente faz com ar gelado, sem o nitroso. Caso ele reclame bastante, que seja
desconfortável para ele, aí a gente entra com nitroso, a partir da segunda sessão. Vou falar é que diferente da escleroterapia, que não tem o que fazer, é uma agulhada, né? Você coloca a agulha no paciente. O laser a gente consegue, às vezes, minimizar a dor diminuindo a potência. É óbvio que a gente tem que ter aquela consciência de que se a gente diminuir a potência, a gente vai diminuir a eficácia, né? Mas eu falo que às vezes a pressa é inimiga da perfeição. Se o paciente é um paciente mais queixoso, não tem porquê uma coisa que você resolver em 3 meses, você não vai resolver em 4. O importante, eu acho que é deixar, não digo o procedimento agradável, mas um procedimento de certa forma confortável, aceitável para o paciente. Isso a gente consegue adquirir, né? E o paciente consegue ter o resultado que ele tanto quer, ou muito próximo do que ele quer. A gente sabe que o paciente é complicado, às vezes ele quer um resultado impossível, mas a gente tem que sempre alinhar essa expectativa com o paciente, explicar para ele até onde que a gente consegue ir, até onde que a gente não consegue ir, né? Eu acho que a chave aqui da clínica é isso. O paciente ele é muito bem alinhado com... É tudo muito explicado, assim, no início do tratamento. Olha, a gente consegue atingir até aqui. Acima disso, depois vai vir para as revisões, né? A gente vai... É algo que o paciente ter essa abertura no sentido, olha, se por acaso estiver doendo mais, me fala, a gente vai alinhando aqui, a gente diminui um pouquinho a potência do laser, ou a gente tenta fazer menos um pouquinho hoje, se você estiver mais sensível, a gente ter esse jogo de cintura para alinhar com o paciente, porque não adianta também a gente querer tirar tudo do vazio e o paciente sai daqui morrendo de medo, porque foi horrível, foi uma sensação horrível, doeu demais. Então, tudo é alinhado, tudo é conversado, tudo vai ter uma solução que vai ser bom para os dois lados. Porque também não tem como a gente não fazer o procedimento e também não entregar o resultado. Vai ter que, às vezes, ter um desconforto mínimo, mas aceitável, né? Confortável pelo paciente para poder entregar o resultado que a gente e que ele espera também, né? Então, eu acho que assim, a gente pode meio separar os pacientes que vai fazer. A gente está falando sobre Clax e LAF como se fosse uma coisa única, mas eu falo, dentro de um paciente, às vezes tem 10 pacientes, né? Então, tem um paciente que você vai fazer o Clax com uma potência X, com uma profundidade Y. A gente vai ter um paciente que a gente vai usar a potência Z com a profundidade A. E a gente tem aquele paciente que vai ter que ter uma veia maior, eu falo mais de 1, 2 milímetros, que a gente vai ter que usar talvez o artifício do LAF para poder conseguir chegar nesse resultado, né? E o paciente, às vezes, ele acaba ficando muito amarrado porque ele vai num local onde ele vai fazer, ponto, eu vou fazer escleroterapia. Mas a escleroterapia só ia ajudar 10% daqueles vasos. Os outros 90% tinha que ser outra técnica. Então, eu sempre falo isso, que o paciente ele tem que entender, e talvez nem tenha que entender, mas o médico tem que entender que para conseguir chegar no resultado, tem que ter um diagnóstico e uma programação muito importante. Então, a gente tem que utilizar do Doppler, utilizar da realidade aumentada para a gente conseguir formatar todos esses vasos desse paciente, para a gente conseguir utilizar a técnica certa para o vaso certo. E é o que eu falo, o paciente às vezes acha que a gente está fazendo um procedimento, uma sessão de Clax, e a gente está fazendo de uma forma tudo igual, mas não está. A gente está mexendo no aparelho, aumentando a potência, diminuindo a potência, aumentando a profundidade, diminuindo a profundidade. Às vezes no mesmo paciente a gente tem que fazer isso várias vezes. Então assim a gente consegue resultado. Então o paciente, se ele quer um resultado duradouro e eficaz, ele tem que entender que ele vai ter que utilizar inúmeras técnicas para poder conseguir isso. E eu acho que o segredo do bom médico hoje é exatamente essa, ele conhecer todas as técnicas, dominar todas as técnicas e o mais importante, saber qual técnica deve ser usada em cada caso. A gente erra, às vezes a técnica não teve o resultado esperado. Acontece, mas aí o que você faz? Você vai tentar outra técnica que talvez seja melhor naquele momento, e a gente acaba conseguindo atingir o resultado esperado. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Alinhar a expectativa com o paciente e utilizar de todas as técnicas possíveis, com a experiência que a gente tem, para conseguir o resultado esperado. E o paciente que às vezes está desenganado, achando que não tem jeito, ou que fez um tratamento e ficou ruim, que eu acho que é o que eu mais pego aqui, é pacientes que foram de outros profissionais e tiveram tratamentos que ficaram muito ruins, ele tem solução. A solução ela pode ser através de uma técnica ou outra, mas tem solução. E isso, o paciente, eu falo sempre isso, o paciente tem que entender e confiar na gente que a gente vai utilizar a melhor técnica para cada caso. E a gente consegue atingir um resultado ideal ou muito próximo do ideal, que é o que o paciente, pelo menos, saia daqui feliz e satisfeito com o tratamento, né? E lembrando que a doença venosa não tem cura, né? A gente
melhora, a gente consegue controlar, melhorar a perna do paciente como ela está hoje, mas a doença é uma doença crônica, né? Sim. A gente não consegue garantir que daqui a alguns anos vão surgir novos vasos, vão surgir novas varizes. Por isso que é tão importante manter o acompanhamento sempre bem de perto. Porque nós fizemos o tratamento agora, a gente fez esse plano de tratamento agora para a gente tratar esses vasos que a gente consegue melhorar agora. Mas eu não consigo garantir que daqui a 3, 4, 5 Sim. anos você não vai ter novos vasos. Então precisa manter esse acompanhamento para a gente tentar, igual o lipedema. Quanto mais precoce a gente consegue identificar e consegue começar o tratamento, melhor. Melhor tratar com 3 vasinhos na perna do que com 50. Mas eu vou falar uma coisa agora, eu vou ser advogado do diabo com você. A gente vê, pelo menos eu tenho muito paciente idosa, que ela teve, ao longo da vida, ela operou 5 vezes, 6 vezes. E é óbvio que a doença é crônica e ela vai evoluir, independente do que a gente fizer, a gente vai acabar fazendo uma reparadora, mas você não acredita que lá atrás, quando ela fez, se ela tivesse tido um diagnóstico mais engajado, um diagnóstico mais certeiro, achando quem que está nutrindo cada vaso, da onde está indo aquele vaso, da onde ele está vindo e para onde ele está indo, e ter tido um tratamento mais certeiro, não digo ela ter feito uma cirurgia só, mas esses 5 cirurgias ter virado 2 cirurgias, talvez ela conseguisse ir. Mas, Guilherme, eu acho que essas senhoras que chegam aqui desse jeito, no passado não tinham as tecnologias que tem hoje para ajudar os médicos, então era mais difícil. Hoje a gente tem muita tecnologia a favor da otimização do tratamento, então é mais fácil para a gente falar assim, poderia ter sido feito isso hoje, porque hoje a gente tem artefato para ajudar, do que lá atrás. Sim, com certeza. Com certeza isso é muito importante, mas o que eu quero falar é o seguinte, que existe a cronificação, mas hoje, se a gente utilizar os métodos corretos, a gente consegue minimizar o problema de uma forma que, se ele fizer um acompanhamento correto, ele vai ficar feliz sem ter aquele reaparecimento grave de trazer infelicidade para ele, que eu acho que esse é o grande problema. O paciente que operou em 2022 e em 2025 está lotado de varizes de novo. Será que isso foi a cronificação e evolução da doença? Ou será que isso foi talvez um mau diagnóstico lá atrás? A gente não sabe. É claro que tem casos e casos. Tem paciente que realmente sofreu uma alteração hormonal muito intensa, uma reposição hormonal, uma gravidez, que realmente vai fazer o diagnóstico mudar em muito pouco tempo, mas será que lá atrás não foi um diagnóstico talvez um pouco mais corrido e com um tratamento que talvez não fosse o ideal, mas que foi o que pôde ser feito na época? Então, assim, é muito importante para o paciente ele encontrar um médico que ele tenha conhecimento de todas as técnicas, tenha conhecimento das tecnologias, tenha as tecnologias e consiga tratar ele como um indivíduo, um tratamento como uma unidade, um paciente como uma unidade, não como um grupo de pacientes que vai sofrer uma receita de bolo, né? Que a gente vê muito receita de bolo. E eu acho que isso é o mais importante, o paciente entender que existe a receita de bolo, mas a receita é do seu bolo, não uma receita de bolo geral, né? Cada paciente tem um bolo e às vezes tem várias receitas. Mas eu acho que é isso. Então, o que eu falo para o paciente? Que se você está aí desanimado, a gente tem solução. Eu falo que eu não digo que eu vou resolver todos os casos, que a gente vai resolver todos os casos, mas que a gente vai tentar dar o melhor para conseguir o melhor para esse paciente e atingir as expectativas dele ou muito próximo das expectativas dele. O que a gente sempre promete é dedicação a isso. E a ideia é, claro, sempre entregar, e a gente chega muito próximo de entregar o resultado ideal para todo mundo, né? É isso aí. Gente, obrigado. Eu acho que foi o primeiro podcast aqui da Vens. Eu acho que vocês vão gostar e terão outros todo mês.